Bom, pessoal, boa tarde. Na realidade, para mim é boa tarde, eu não sei o horário que vocês irão assistir a aula, mas é um prazer estar com vocês novamente, né? Toda a equipe, toda a turma da tomografia aí da SaberX. Agradeço ao professor Danilo, agradeço ao professor Wellington pelo convite, tá? Infelizmente, estava programado conforme o cronograma que foi disponibilizado para vocês, até me desculpo, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu estar com vocês online presencialmente, né? De forma remota, mas presencial, trocando ideias, conversando com vocês sobre o nosso conteúdo. Porém, infelizmente, aqui em São Paulo, as escolas, tanto estaduais, quanto particulares, quanto universidades, começaram a ter uma proporção de retorno no modo presencial. E eu dou aula na pós-graduação de presencial aos sábados, né? Quando estava online, eu conseguia, na hora do meu almoço, estar com vocês nesse período de uma hora e meia que eu liberava os alunos para almoçar. Mas, infelizmente, agora o retorno presencial não me possibilita essa situação. Não é por isso, até conversei com o professor Wellington, não é por isso que eu vou deixar de estar com vocês. Né? Gosto muito do professor Wellington, do professor Danilo, de todos os alunos aí da SaberX, de São José dos Campos, já trabalhei aí, a grande maioria daí, né? É uma satisfação tê-los aqui. Então, eu vou iniciar a aula, que é uma aula complementar frente ao professor Bruno, né, de tomografia de abdômen com contraste. Eu selecionei 3 protocolos, falaremos de fases de contraste, falaremos de algumas principais reconstruções e vamos desmistificar aí um protocolo que normalmente as pessoas não utilizam contraste, outras não, que é o protocolo de litíase, que eu costumo dizer que muita gente faz de forma diferente, né? Mas a gente sempre tem que ter o bom resultado desse trabalho, desse protocolo, auxiliando o diagnóstico aí do paciente, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou me apresentar a vocês, tá? Vou me apresentar aos alunos novos, aos que não me conhecem, tá? Meu nome é Rodrigo Torres Salomão, sou formado em Tecnologia e Radiologia Médica pela Universidade 9 de Julho aqui em São Paulo, tá? Após a formação de tecnólogo, resolvi fazer pós-graduação, que é do meu âmbito operacional, né? Então, eu sou pós-graduado em tomografia computadorizada e ressonância magnética, pelo Instituto Simas, então eu sou aluno regresso do Simas, né? Sou pós-graduado em docência do ensino superior, porque minha carreira começou a voltar para a área acadêmica, então precisava desse conhecimento de docência acadêmica, né? Atualmente, eu trabalho no Instituto Simas, aqui de São Paulo, sou professor e coordenador dos cursos pós-nível técnico do Instituto Simas, exclusivamente da tomografia e da ressonância magnética. Também atuo como docente nesses cursos, em alguns dos módulos, tá? Trabalho também como docente na Faculdade das Américas, a famosa FAM aqui em São Paulo, né? Lá na FAM eu dou aula para 4 cursos em específico, todos da área da saúde. Dou aula de imagem na fisioterapia, na biomedicina, na radiologia, né? E na medicina também, tá? Operacionalmente, eu trabalho na Rede DOR, no Hospital São Luís, atualmente na unidade do Jabaquara, tá? Esse, para quem quiser, é o meu Facebook profissional, Rodrigo Turri, com 2 R. E esse é o meu e-mail também profissional lá do Instituto Simas, coordenador rx@institutosimas.com.br. A gravação será disponibilizada para vocês e também eu irei disponibilizar para o SaberX esse material. Então, fiquem tranquilos aí que vocês vão poder revisar quantas vezes forem necessários pela plataforma dele, tá bom? Bom, é uma aula complementar frente à aula incrível que eu assisti do professor Bruno. É uma aula de abdômen, eu foquei em 3 regiões mais exclusivas, o sistema excretor propriamente dito, uma região que se fala pouco, que é a suprarrenal ou adrenal, que a gente conhece, né, das 2 nomenclaturas, e um protocolo um pouquinho exclusivo do pâncreas, né? Então, tem algumas particularidades sobre esses protocolos. Quando eu for falar de protocolo do sistema excretor, vocês vão observar que realmente existe grande variabilidade na execução para uma indicação em específico, que é a litíase renal, tá? E aí a gente vai conversar sobre esses 3 protocolos hoje, tá? Espero que vocês gostem. Eu me coloco à disposição. Não tem aluno em sala, mas eu me coloco à disposição para poder responder lá pelo grupo, se vocês tiverem qualquer dúvida, ok? Então, o primeiro protocolo que nós vamos abordar é um protocolo de abdômen, né? Mas com abordagem para o sistema excretor,
para a principal indicação, que é a litíase renal ou nefrolitíase, né? Ou urolitíase também, isso depende da localização que encontra-se o cálculo. É um protocolo que a gente normalmente costuma citar tecnicamente como a urotomografia, quando a gente estuda o sistema excretor na tomografia, com infusão de contraste, a gente normalmente fala de um protocolo de urotomo, tá? E aí nós vamos falar das particularidades deste protocolo, tá? Não dá para falar de protocolo se vocês não conhecerem a famosa anatomia, né? Então eu preciso realmente falar um pouco da anatomia. Porque quando a gente faz a infusão endovenosa de contraste, a gente tende, né, a investigar as estruturas adjacentes, alterações no padrão vascular de lesões no sistema excretor, né? Reconstruções específicas para o sistema excretor, que é de suma importância, né? O famoso pós-processamento. Eu acho que o protocolo é bastante didático, o tomógrafo é autodidata, né? Ele nos auxilia bastante, mas a anatomia é importante. Então, aqui eu tenho duas imagens, uma exclusiva num corte coronal do rim, né? A gente observa que a gente vai observar algumas fases de contraste lá no protocolo, e algumas são exclusivas para a parênquima renal, onde todo o rim fica preenchido por contraste, e outra é exclusiva para a porção cortical renal. Então, nós vamos observar que o contraste vai inicialmente impregnar pelo córtex renal, né? E depois nós temos as pirâmides renais, os cálices menores e os cálices maiores. Aí eu tenho a gordura perirenal, que normalmente não faz adesão e a impregnação pelo meio de contraste. A pelve se sobressai nesse momento, quando a gente faz a infusão endovenosa. E aí eu tenho a pelve renal e a continuação do sistema excretor. Ureter proximal, ureter medial e ureter distal. Lá embaixo, esse ureter chega, já vendo numa outra imagem, lá na bexiga urinária, na porção posterior da bexiga urinária, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? E aí, ele tem 3 ósseos aqui, né? Não visíveis na imagem, porque quando a bexiga preenche de contraste, a tendência é que ela fique toda hipodensa, que ela fique toda branca, né? Então, aqui eu tenho o trígono da bexiga, né? Que ele é formado pelos ósseos internos do ureter e pelo ósseo interno da uretra, depois a excreção do meio de contraste, tá? Basicamente, pela figura, pelo desenho, é simples, né? Mas a gente precisa pensar isso em fatias, em cortes, em planos ortogonais, né? Então, o que eu devo analisar quando eu faço um sistema excretor, né? Primeiro que o rim é um órgão retroperitoneal, ele está na porção posterior do nosso abdômen, né? Então, normalmente, as artérias renais devem ser visualizadas, as veias renais, aqui do lado direito não está aparecendo, devem ser visualizadas, e o contraste avaliando o padrão vascular do sistema excretor do rim, o rim direito, tanto na porção superior quanto na porção inferior, que a gente chama de polo superior e polo inferior dos rins, tanto direito quanto esquerdo, tá? Então, toda vez que nós fizermos um exame com contraste, em uma projeção sagital, axial ou coronal, a gente precisa mostrar o melhor desta posição, o melhor deste plano ortogonal. Então, toda vez que vocês fizerem infusão endovenosa, essas regiões elas devem estar contrastadas, né? Isso é importante a gente saber. E aí, ó, num outro plano, bem interessante esse corte, né? Que mostra estruturas internas ao parênquima renal, né? Então, observe aqui, ó, que essa é uma fase que a cortical do rim está mais saliente frente ao contraste, né? Tem mais impregnação do meio de contraste. Então, córtex renal totalmente preenchido. Aí nós temos a pirâmide renal, que você pode observar que neste corte, nessa fase de contraste, que já iremos conversar a respeito sobre fases, eles não têm impregnação. Por isso que eu consigo ver o formato das pirâmides renais, tá? A artéria renal direita e a artéria renal esquerda provinda da aorta abdominal descendente, né? E aqui, ó, o cálice menor e já tem o cálice maior. Já daqui abre-se a pelve renal, que do lado direito, do lado esquerdo já está sendo visualizado. Posteriormente, o trajeto dos ureteres, tá? Aqui é uma imagem num plano coronal,
bem ampliada, por isso está um pouquinho fosca a imagem, para que a gente consiga observar, ó. Aqui é uma fase de contraste já quase na porção excretora, né? Já tem contraste na pelve renal. Mas olha os cálices menores sendo impregnados pelo contraste, da mesma forma que os cálices maiores, tá vendo? Ó? Aqui na porção superior, ó, é o cálice menor, cálice menor, cálice menor, e aqui cálice maior. Quando os cálices maiores se juntam, se unificam, ele forma a pelve renal, né? Aqui dá para perceber perfeitamente, devido ao tempo de contraste, que a cortical do rim, o córtex renal está completamente preenchido, né? E já as pirâmides já não estão tão preenchidas de contraste. A pelve aparece bem presente aqui, e aí eu já tenho uma das estruturas que são mais minuciosas para análise no protocolo para a litíase urinária ou para o sistema excretor, né? Aqui já tem uma impregnação da porção proximal do ureter. Essas são as principais estruturas, né? Não coloquei a bexiga porque eu acho que a função renal se provém exclusivamente, especificamente dos rins, né? Mas lá embaixo também a gente vai ter contraste na bexiga. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tá? E aí, para a litíase renal, existe uma grande discussão. Colegas de trabalho não injetam. Outros serviços pedem para injetar, né? O que normalmente a gente faz? Então, eu vou passar um protocolo para vocês que ele precisa ser adequado conforme a necessidade de serviço que vocês trabalham, né? Então, antes de falar sobre litíase, vocês precisam entender do que nós vamos encontrar na litíase, para posteriormente aprender uma reconstrução pós-processamento adequado, tá? Então, fase de contraste em protocolo de litíase sempre gera grandes discussões, porque colegas injetam e colegas não injetam. Em contratempo, para que você entenda um pouco sobre a litíase, você precisa entender o que você vai encontrar dentro do sistema excretor. E se nós estamos estudando litíase renal, ou nefrolitíase, ou urolitíase, automaticamente eu tenho cálculos dentro desse sistema. E eu tenho 4 tipos de cálculo. Esses 4 tipos de cálculo fazem parte exatamente da litíase. E cada um tem um formato, um aspecto e uma forma de criar dentro do organismo, né, dentro do sistema excretor. O cálcio, né, esse cálculo que vocês podem observar que ele é espiculado, né, bastante radiopaco, contorno completamente irregular sobre esse cálculo, ele é o mais frequente e ele é o mais comum na litíase, né? 75% deles é a frequência dentro do sistema excretor. Ele é formado por fosfato de cálcio, né? O excesso de cálcio gera um desequilíbrio nessa região do sistema excretor. Então, normalmente, quando esse cálculo está impactado em todo o trajeto do ureter ou até mesmo no rim, dependendo do diâmetro que ele ocupa, ele gera uma possível desidratação, diminuição do pH. E, normalmente, os pacientes que têm esse cálculo têm uma dieta rica em vitamina D. Então, esse é o primeiro cálculo que é o mais frequente que a gente encontra normalmente. A gente chama de cálculo de cálcio ou fosfato de cálcio, né? Alguns colegas falam de oxalato também de cálcio, que também é uma nomenclatura que não está errada, tá? Em contratempo, eu tenho um outro cálculo. Costumo dizer que ele parece um ovinho de dinossauro, né? Daqueles desenhos animados. Porque ele é gerado pelo excesso, pela alteração do pH, né? O pH muito baixo, abaixo de 5,5, né? Ele é gerado por um distúrbio metabólico chamado de hiperuricosúria, né? Você encontra em média de 10% a propensão do encontro desse cálculo. Ele é um cálculo mais liso, ele é um cálculo mais radiotransparente, a densidade desse cálculo não é tão alta. Normalmente ele é gerado por também desidratação, a maioria deles na realidade, né? Ou por pacientes que fazem uso de tratamento quimioterápico, né? Que utilizam a medicação quimioterápica. Tendem a esses pacientes a terem esse tipo de cálculo na propensão de 10%, tá? Lembrando que a densidade desse cálculo já é um pouco mais baixa que a densidade do cálculo de oxalato de cálcio, ok? Dentro disso, não paramos por aí, temos o outro cálculo que agora parece um vidro que está quebrado, né? Na literatura, alguns artigos discriminam ele como vidro moído ou vidro quebrado, tá?
Ele é moderadamente radiopaco, ele está entre o intermédio aí de radiopacidade. Por que é importante eu falar da radiopacidade do cálculo? Porque já já nós vamos mensurar o ROI, né, desse cálculo. E o ROI pode literalmente definir a conduta do médico frente ao seu exame de tomografia computadorizada. Né? É importante dizer isso. Tá? Esse cálculo é conhecido também tecnicamente como cistina. Ele também é gerado por um distúrbio metabólico chamado de cistinúria no sistema excretor. Não tem muita propensão desses cálculos, apenas 1% dentre eles, tá? E como ele é um cálculo que normalmente ele não impacta e não obstrui o canal da urina, né? É da mesma forma que o cálculo, que é o de ácido úrico, também ele tem a parede lisa, então ele acaba não obstruindo, ele automaticamente ele não gera tanta desidratação. Porém, ele aumenta a excreção dessa urina, porque a urina consegue passar, mas o cálculo sempre estará presente ali, tá? É um cálculo mais difícil de visualizar, devido à radiopacidade ser moderada, tá? Temos também o famoso borocotoma. Eu costumo dizer que são os borocotomas, né? Os cálculos que tecnicamente a gente chama ou de coraliforme ou de estruvita, né? Por quê? Porque normalmente ele é gerado por um fosfato de amônio ou magnésio. Bactérias, fungos, e eles fazem literalmente o aumento do pH, e isso interfere diretamente no sistema excretor, tá? Esses cálculos, eles são poucos radiopacos, mas dependendo da expansibilidade desse cálculo, que a gente chama também de coraliforme, ele vai aparecer hiperdenso. A maioria deles aparece hiperdenso, né? Alguns não aparecem na radiografia, outros já aparecem na radiografia. E alguns aparecem, a maioria deles aparecem na tomografia, tá? Então, ele tem a predominância de 15%, o cálculo que a gente conhece de coraliforme ou cálculo de estruvita. Já sabemos o que nós podemos encontrar dentro de um protocolo para litíase, né? Vamos, então, às principais fases que podem acontecer neste protocolo. Esta primeira fase, ela não pode deixar de existir nesse protocolo, né? Por quê? Porque a gente precisa, os cálculos, como grande maioria do que nós acabamos de ver, eles têm uma opacidade diferente, conseguem bloquear mais o raio-x. Então, eles tendem a aparecer hiperdensos na imagem tomográfica. E essa hiperdensidade, se eu não realizar uma fase pré-contraste, apenas infundir o contraste diretamente no momento do exame, eu tenho um problema, porque a densidade do contraste é branca, alta, hiperdensa, e dependendo do cálculo que você vai estudar, também será branco. Então, você vai inibir, você literalmente vai fazer com que eu tenha um falso positivo desse cálculo. Então, essa é a fase ideal para que você consiga observar dentro desse sistema excretor e para que você consiga medir o diâmetro desse cálculo, para que você consiga dar não só cálculo, né, massa, nódulos, né, a alteração do padrão de atenuação frente ao feixe de raio-x, eu consigo mensurar aqui através de uma ferramenta que eu creio que todos já conheçam, que é o ROI, tá? Então, essa fase pré-contraste, ela é de suma importância para o protocolo. Professor, injeta, então, não faz uma fase sem contraste e libera o paciente porque localizou o cálculo? Então, aí nós temos uma grande variabilidade. Eu vou literalmente injetar? Qual é a vantagem de eu injetar? Eu consigo ver a alteração morfológica do rim se o cálculo estiver impactado na pele? Eu consigo ver a dilatação do rim se o cálculo estiver impactado lá no sistema coletora montante, né, que gera uma dilatação abrupta quando o cálculo não passa pelo ureter até chegar na bexiga? Então, existem trabalhos e literaturas que falam para injetar e outros a gente consegue fechar o diagnóstico apenas com uma fase pré, né? Vamos tentar viabilizar a vantagem lá na reconstrução de injetar esse cálculo, de injetar nesse paciente, né? Então, caso haja necessidade de realizar a injeção de contraste, a primeira fase que a gente caracteriza como arterial para o rim, tá? Nossa, professor, mas é arterial e você colocou aqui fase córtico-medular. Este é o nome da fase exclusivo para o sistema excretor, mas ela não deixa de ser uma fase arterial. Observem que a aorta abdominal descendente, ela está impregnada de contraste. Foi injetado endovenosamente o contraste.
E aí, o que está acontecendo? Pela artéria renal, porque é o tempo de contraste de uma fase arterial, de 25 a 30 segundos, eu consigo ter uma impregnação melhor da porção cortical medular do rim. Por isso que o nome da fase chama-se córtico medular. Ou seja, olha só, todo o córtex renal, da porção cortical do rim, está sendo impregnada. E a porção do parênquima renal, pirâmide, cálices maiores, menores, né, já não tem uma impregnação significativa, tá? O que eu estou avaliando aqui? Eu estou avaliando o padrão vascular do córtex renal, baseado numa fase córtico-medular. Essa fase é caracterizada por arterial. Estou nomeando como córtico-medular porque trata-se de uma trata-se de uma fase exclusiva para o sistema excretor. A ênfase é neste protocolo, né? É importante dizer. Paro por aqui? Não. Na urotomografia, eu falo de litíase, mas eu posso usar esses protocolos para outros prospectos também, né? E aí eu tenho a fase que a gente caracteriza como fase venosa de contraste. Observem que a artéria aorta abdominal descendente, ela não está 100% impregnada. Mas olha o que acontece aqui, o rim está totalmente preenchido de contraste. Não chegou ainda na fase excretora, né? Não saiu ainda o contraste. Essa fase, que a gente chama de venosa, para o sistema excretor, chama-se nefrográfica parenquimatosa. Eu vou ter o padrão vascular venoso pela veia renal de toda a impregnação do parênquima renal. Cortical, pirâmide, medula. Cistos, regiões avasculares, né? Eu consigo visualizar tudo aqui. Diferente da litíase, que é o nosso foco também. Consigo visualizar aqui caso haja uma região hiperdensa, né? Irregular ou regular, mas é uma região hiperdensa, tá? Não satisfeito, a gente tem ainda a fase, que é uma das principais para análise de cálculos lá na porção distal do ureter, né? Que é a fase excretora, onde o contraste já vai estar passando pelo trajeto ureteral, né? E possivelmente preenchendo toda a bexiga. Pode observar que já não tem tanto contraste nos rins, né? E o contraste já está sendo excretado pela porção dos ureteres, tá? Quando a gente fala de fase de contraste para o sistema excretor, eu posso fazer todas essas fases, né? E eu posso adaptar. Qual é a indicação clínica? É um carcinoma de células renais? Opa, é interessante, sim, esse protocolo trifásico de 3 fases de contraste, né? É um protocolo para litíase? Será que, dependendo da localização que eu consiga achar esse cálculo lá na fase pré-contraste, será que só a excretora é interessante para saber se está impactando ou não? Então, você vai adequando essas fases quando a gente fala de sistema excretor. Feita as fases de contraste, adequado, né, a sua produção aí conforme a sua hipótese diagnóstica, eu vou para as reconstruções. E agora eu vou focar realmente dentro da litíase, que é o meu objetivo aqui, tá bom? Ah, é muito fácil o protocolo de litíase. Eu pergunto a vocês, depois vocês me respondam lá no grupo. Eu pergunto a vocês, o que vocês fariam após um exame de contraste para litíase? O que será que vocês fariam? Né? E aí eu pergunto a vocês, primeiro, tem que analisar a imagem. Essa imagem, A, caracterizada como A aqui, a gente observa, ó, que tem a veia cava inferior, né? Aqui é a aorta, bifurcação das ilíacas fases lá. E aí, aqui, ó, tem uma placa de gordura, né? Ou é uma calcificação de vaso? Né? Que a veia cava... O que é isso? E agora? Porque quando a gente tem uma fase pré-contraste como essa aqui, uma tomografia do abdômen, um corte coronal, fase pré-contraste, né? Não vejo a hiperdensidade em veias e vasos. Então, essa é uma fase pré-contraste. Por isso que eu estou conseguindo visualizar essa região com maior densidade. Então, essa região aqui está hiperdensa. Mas observem que a parede dessa veia, ela literalmente parece que é uma placa de gordura, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existe uma ferramenta no pós-processamento que você inverte os lados você faz o paciente ficar inversos, que a gente fala, né? Ciclos inversos totais, que os órgãos são contralaterais à anatomia morfológica normal. E isso aqui
Eu pergunto, é um cálculo? É uma placa de ateroma? Porque o rim está aqui, tá vendo? Ó? O rim, o fígado está aqui, né? É uma placa de ateroma? É uma calcificação venosa da artéria, perdão, é uma calcificação venosa da veia cava? Então eu preciso saber o que é. E aí eu faço uma posição retrocaval, que a gente chama, que é pegar essa imagem e colocar o fígado no hipocôndrio esquerdo, onde não é o local habitual anatômico dele, e aí eu tenho uma melhor visualização do rim. Quando eu viro, olha só, eu virei a imagem, ó. Quando eu pego o rim e coloco do lado esquerdo, olha o que acontece. Eu tenho o rim totalmente visível aqui, a dilatação da pelve renal e das pirâmides e dos cálices renais aqui, e aí, ó, o trajeto do ureter, e aí sim eu observo a importância dessa ferramenta, porque isso aqui é um cálculo de cistina totalmente impactado no ureter proximal. Então, essa é uma reconstrução que é muito simples, é só você inverter a imagem e você vai conseguir visualizar se existe ou não processos de calcificação dentro de regiões vasculares, como aqui parece, ou se ele está no trajeto ureteral. Porque o ureter, ele é de fino calibre. Então, a identificação dele nas imagens tomográficas em planos convencionais é de difícil visualização, tá? A não ser quando tem uma dilatação muito agressiva, né? Aí você consegue ver, tá? Então, essa é uma das reconstruções que eu particularmente faria, tá? E aí? E agora? Qual é a fase de contraste que nós estamos nessa imagem, será, né? Todo mundo fala que é uma fase excretora. É uma tomografia computadorizada do abdômen, num corte sagital. E aí aqui parece que tem um trajeto do ureter, né? Mas olha que importante. Quando você faz pós-cirúrgico de duplo J, é de suma importância que você faça uma reconstrução diferente. Então, a passagem do duplo J, que é no centro cirúrgico, né? E ele tem uma densidade um pouquinho maior para verificar a passagem do contraste. Uma reconstrução que auxilia muito isso aqui é a reconstrução óssea, gente. A janela Bone, que apaga a densidade do contraste e deixa visível, literalmente, apenas a imagem do duplo J, né? Porque a intenção dessa tomografia pós-cirúrgica em pacientes do sistema excretor, né? Ele foi lá, extraiu o cálculo, fez uma ureterolitíase, passou o duplo J para normalizar o fluxo urinário. E aí, quando você faz a janela standard, né? Parece que é o trajeto do ureter perfeito, mas na realidade é o duplo J. Aqui a gente se confunde também com o contraste. Então, é interessante uma possível reconstrução na janela óssea, na janela Bone, né? Com ênfase em tecido ósseo. Observem que a coluna é bem visível aqui, cortical da coluna, para visualização do trajeto do ureter. O médico gosta muito dessa imagem, caso ele tenha feito esse procedimento cirúrgico, ok? Bom, paramos por aí? Não, não paramos por aí. Existe uma mensuração que normalmente o médico faz, ou nós mesmos podemos fazer, que é a mensuração do ângulo pélvico. Ela acontece no pós-processamento e normalmente em cálculos que estão impactados próximo à região da pelve. Porque quando a gente fala de extração de cálculo, né, ele passa um endoscópio na uretra e ele sobe até a porção do rim para pinçar esse cálculo e tentar extrair esse cálculo através de uma ureteroscopia, que é o nome desse procedimento. De qualquer forma, nós temos outros possíveis tratamentos, né? A litotripsia extracorpórea. Só que aí, o que acontece? Qual é a vantagem da imagem para o médico? Se você mandar um coronal como esse e mostrar para ele que existe um cálculo aqui e que a morfologia da pelve renal está tortuosa, você mensurando o ângulo pélvico, ele já tem um parâmetro diferente no processo da ureteroscopia. Quando ele for pensar esse cálculo, ele sabe que tem uma variação anatômica, porque um cálculo está impactado lá na pelve, né? Então, a mensuração do ângulo pélvico é só você seguir o trajeto ureteral e dar o ângulo de quanto ele está dobrado ou até mesmo alterado, tá? Então, é importante uma reconstrução coronal, caso o cálculo esteja impactado exclusivamente na pelve,
tá? Bom, além disso, nós temos a famosa e incrível reconstrução tridimensional, o famoso 3D, né? Normalmente realizada em fase de contraste, exclusivamente a escritora. Ela serve para visualizar o trajeto dos ureteres. Observem que aqui a gente tem uma dilatação do ureter de terço proximal, terço medial, né? Parece que tem um cálculo impactado porque ele dá sequência ao trajeto, né? Tá com uma obstrução parcial. Já aqui, ó, eu não tenho uma continuação desse trajeto. Automaticamente, eu tenho um problema. Pode ser uma estenose ureteral, entre outros, tá? Então, com a fase, a gente consegue visualizar. Se eu não tivesse feito contraste, por exemplo, eu não teria visualizado, não tinha visto essa imagem. Por isso que eu falei, adeque as fases que nós acabamos de estudar na necessidade do seu paciente, né? Lembrando que a imagem tridimensional ela pode ser reconstruída em diversas projeções, né? Anterior, posterior, oblíqua, pode ser com projeção óssea ou sem projeção óssea, aí fica realmente a critério do operador da tomografia, ok? Bom, e aí vamos para o principal fator de pós-processamento, a famosa mensuração do ROI. O que é o ROI? Ele vai medir a densidade de um determinado tecido na tomografia. Quando eu faço a mensuração desse ROI, eu tenho um problema, né? Ou uma solução. Neste caso aqui, nós estamos observando que existe um cálculo, é o mesmo paciente, tá? Existe um cálculo em projeções diferentes. Existe um cálculo projetado lá na porção distal do ureter, né? E quando foi anexo o ROI aqui, o que aconteceu? Ele me deu a densidade desse cálculo. A densidade desse cálculo, neste momento aqui, ó, é de 1477 HU, 1400 unidades de Hounsfield. O que significa que esse cálculo é denso, é duro, né? Através desta mensuração, nós temos o procedimento e a conduta do médico. Às vezes ele vai colocar um laser para implodir esse cálculo, porque ele não vai conseguir puxar devido ao diâmetro, né? Às vezes ele vai puxar diretamente pela ureteroscopia. Então, a densidade do ROI medida em um protocolo de litíase no pós-processamento se faz de suma importância para vocês. E muito mais para o paciente para a conduta médica, tá? Mas, para mensurar ROI de cálculos urinários, ou ureterais, ou até mesmo na bexiga, eu preciso entender um pouco da anatomia. E aí eu vou perguntar a vocês, depois eu quero saber se vocês já sabiam sobre essa imagem. Se existe, ó, a porção da bexiga, né, cálculo lá na porção distal dos ureteres, né? Então, olha só, existe uma alteração aqui, próximo, na realidade, na porção da juve, a junção uretero-vesical, né? Existe um cálculo aqui. E existe outra região também que está hiperdensa aqui. E aí eu pergunto a vocês, qual das calcificações vocês iriam mensurar o ROI? Da direita ou da esquerda? Né? E aí, nós precisamos entender anatomicamente essa imagem. Então, aqui eu tenho as vesículas seminais, é um paciente de sexo masculino. Eu tenho aqui a ampola retal e superior eu tenho a bexiga urinária. E aí aqui eu tenho a junção uretero-vesical, que é a junção entre ureteres e bexiga urinária. Existem ali algumas regiões, inclusive na escavação pélvica, próxima à pelve ali, né, você pode observar que a altura do corte está na cabeça do fêmur. Existem processos fisiológicos e processos patológicos que têm o aumento da sua densidade. O que isso retrata? Né? Retrata o seguinte, que aqui, esta região aqui, ó, não está dentro desta porção que é isodensa. Aqui é o ureter. Então, está passando uma região aqui que não é um cálculo, porque cálculo renal ou cálculo ureteral está dentro do ureter. Anatomicamente, visualizando o lado direito, esse cálculo, essa calcificação não está dentro do ureter. Já aqui, ó, existe uma dilatação, uma região isodensa ao redor do cálculo. É a porção do ureter distal, é a juve. Então, você teria que colocar o ROI exatamente aqui. E agora? Acabaram de fazer uma tomo, não sei onde eu vou mensurar o ROI.
Como eu posso solucionar? A fase de contraste excretora vai me auxiliar. E aí, eu tenho esta imagem aqui. Pergunto a vocês, vocês iriam mensurar o cálculo, sim ou não? Para dúvida, ou na dúvida, vocês fazem a fase excretora. E aí, não parece um cálculo, ó? Parece um cálculo perfeito, inclusive. Só que quando você injeta contraste e realiza uma fase excretora, que é onde o ureter preenche de contraste, você observa que isso aqui é o famoso flebólito, que é um processo de calcificação fisiológica próximo à escavação pélvica. Muito confundido com cálculo normalmente. Então, cuidado no momento de você mensurar o cálculo. Mensurou o cálculo, não realizou o contraste para saber se tem obstrução, se tem dilatação desse sistema, mensurou o cálculo errado, o paciente vai ser levado ao centro cirúrgico para implodir, para fazer uma ureteroscopia, e na realidade ele não vai achar nada, né? Porque está fora do ureter. Tudo bem? Então, o conhecimento anatômico se faz importante nesse momento, né? E aí, eu tenho uma imagem A e imagem B, né? Observem que a imagem A está colocada numa seta com essa região aqui como um cálculo. Só que na imagem B, essa região está colocada como um contraste, né? E aí eu pergunto, mensuro ROI? É um cálculo? Não é um cálculo? Isso é uma dica de ouro, pessoal, que nós podemos matar na anamnese no momento do exame. Nada mais é que aqui está correto, é um cálculo, mas professor, o senhor afirmou que 99% dos cálculos tendem a ter hiperdensidade na tomografia. Eu estou correto, tendem a ter hiperdensidade na tomografia. Porém, pacientes que fazem o uso de retroviral em um período extremamente prolongado mexem muito com o sistema excretor. E essa mudança de sistema excretor faz com que a densidade do cálculo por este medicamento, por este retroviral, perca sua densidade à imagem tomográfica, absorva menos raio-x. E aí o cálculo vai aparecer isodenso. Como você resolve isso? Injetando contraste. Porque aqui, ó, é o cálculo e aqui é o contraste impactando, porque o cálculo está obstruindo o trajeto do ureter. Isso aqui, normalmente, a gente chama de cálculo de Indinavir. Indinavir é um retroviral que, normalmente, o paciente usa por um período prolongado. A utilização desse retroviral por um período prolongado faz com que o cálculo no exame de tomografia para sistema excretor perca a sua densidade. E a injeção de contraste faz com que você consiga resolver e solucionar essa situação. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, lembra que nós vimos lá no início a densidade, os tipos de cálculo? E agora eu trago uma tabelinha para vocês de um artigo científico da Cielo, que normalmente fala a densidade de cada tipo de cálculo, né? Então, aqui, ó, o oxalato de cálcio, que é o mais comum, que é 100% radiopaco praticamente, ele tem em média 1.249, né? Em média, é um valor aproximado, né? Pode ter uma alteração um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Estruvita, que é um cálculo radiopaco, em média abaixo de 1.000, entre 920, 50. Cistina, que é levemente opaco, em média 600, 620, 630. E ácido úrico, que é mais radiolucente, que é mais radiotransparente, em média 415 HU, tá? E aí, através da densidade da mensuração do seu ROI, automaticamente a conduta do médico pode mudar ou não, ok? Bom, e aqui vai uma dica, na realidade é uma dica que é muito mais importante ao paciente do que ao nosso protocolo. Existem duas imagens aqui também, frente a um cálculo, né? Aqui é o técnico está mensurando o diâmetro do cálculo, é importante, se vocês tiverem esse conhecimento para mensurar, é importante que vocês mensurem, normalmente é realizado em planos coronais, tá? Então, automaticamente, aqui eu tenho uma imagem com bastante definição, contorno do córtex renais, observa a pelve dilatada, né? Mas aqui eu tenho uma imagem ruidosa.
E aqui o cálculo está dando 15,5 e aqui está dando 14,6. Alguém conseguiria me dizer por que a diferença? A diferença, na realidade, é porque a altura de corte, você observa que está um pouquinho diferente. A qualidade da imagem para litíase renal não interfere no diagnóstico. Na fase pré-contraste, eu consigo ter uma definição do cálculo utilizando esta dose ou utilizando esta baixa dose. Então, é uma dica para trabalhar com radioproteção. Aqui só está a mensuração diferente, porque a altura de corte, olha a coluna lombar, tá vendo? Está diferente, né? Porque eu tenho definição do contorno? Não, mas eu tenho cálculo da mesma forma, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa tomografia, que é a convencional, né, está em média aí 8,5 milisievert. E quando eu faço de baixa dose, que é essa imagem um pouco mais ruidosa, mas que não deixa de dar o diagnóstico, está em média de 1,5 milisievert. Então a diferença é gritante. Certo? Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre o protocolo do sistema urinário, e agora eu vou para um outro protocolo, tá? Que é o protocolo para abordagem da suprarrenal, para investigação de lesões, né? Felcromocitoma, incidentaloma, possíveis adenomas. O ROI também mata a charada aqui, né? Auxilia bastante, tá? Na análise dessa imagem pré e pós-contraste, ok? Então vamos falar um pouquinho desse protocolo. Antes, obviamente, eu vou falar um pouco da anatomia, né? O rim é um órgão retroperitoneal, né, atrás do peritônio, e na porção superior, no polo superior desse rim, eu tenho uma glândula que ela compõe aí o sistema endócrino, né? Essa glândula, algumas nóminas anatômicas falam de adrenal, outra de suprarrenal, né? Eu creio que suprarrenal seja mais atualizada porque ela está acima do rim, suprarrim, né? Então, ela tem a porção do córtex, como vocês podem ver aqui, e a porção da medula da suprarrenal, né? Ou seja, a porção central e a porção cortical da medula renal, tá? No caso aqui da medula da suprarrenal, ok? Vou contar uma historinha. Quando eu vim do interior, a minha avó matava frangos, olha só que loucura, né? E dava a carcaça do frango para a gente brincar, né? E a gente deixava no sol essa carcaça e tinha um osso que parecia um Vzinho, né? E aí esse osso a gente quebrava, um primo segurava de um lado, um primo segurava do outro, e a gente quebrava. E o osso que saía maior era o primo que vencia, né? A suprarrenal ela é de difícil localização. Nem sempre, dependendo de processos patológicos no rim, você consegue observar ela num corte como esse. Aqui, ó, é a suprarrenal e aqui é a suprarrenal. Por que você nem sempre consegue observar? Porque a gente sabe que devido à localização anatômica do fígado, um dos rins é mais baixo, né? Que é o direito. Então, automaticamente, vocês vão observar que o esquerdo talvez apareça junto. Apareça primeiro, né? A adrenal ou a suprarrenal primeiro, tá? Então, aqui é a suprarrenal direita e aqui é a suprarrenal esquerda. Professor, cadê o aspecto do franguinho, né? Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei literalmente para vocês visualizarem. Aqui é a suprarrenal esquerda, né? E aqui eu coloquei uma imagem só para vocês terem ideia de como ela é uma massa. Ela muda completamente a origem morfológica, anatômica e normal dessa região. Por ser uma região minuciosa, por ser uma glândula do sistema endócrino pequena, então ela automaticamente, em período normal, está assim, e ela altera, ela forma uma massa. É onde nós precisamos trabalhar com infusão de contraste, né? E também trabalhar com o famoso incrível ROI, que pode mensurar até a lesão, nesse caso, que é o que nós vamos ver. Ok? Quais fases nós realizamos para esse protocolo, professor? Normalmente uma fase pré-contraste, sem contraste nenhum endovenoso. Observem aqui, ó. Olha só o ossinho do peito do frango aqui, ó, tá vendo? Ó? Adrenal ou suprarrenal esquerda. E aqui já é o rim. Por quê? Porque o rim já foi, já olhou, já era, né? Já passou a porção superior do polo do rim. E aqui ainda tem uma porção da suprarrenal. Então, uma fase pré-contraste, para verificação se tem alguma alteração da anatomia, né?
E aí, quando você faz a fase venosa, né? Opa, perdão. Opa. Aqui. A fase venosa, que é essa fase aqui, observe que a aorta abdominal descendente está com um pouco contraste. A venosa, ela impregna, ela tem padrão vascular venoso, ó, são 2 pacientes, né? Ela tem um padrão vascular venoso interessantíssimo, tá? Poderíamos acabar o protocolo aqui. Deitou o paciente, fase pré e fase venosa. Nem precisava da arterial, então fase pré e fase venosa. Porém, as lesões como felcromocitoma, incidentaloma, possíveis adenomas, têm um padrão vascular tardio para a adrenal. Então, o que normalmente a gente faz? A critério do médico, após a análise dessas 2 fases, o radiologista vai falar assim, Rodrigo, segura o paciente ali, pede para o paciente abaixar os braços, vamos fazer uma fase venosa bastante tardia, né? E deixa passar em média de 12 a 15 minutos. E aí, você injeta e espera passar de 12 a 15 minutos. Professor, o que vai acontecer? Vai acontecer algo mágico. Se houver lesão, vai acontecer algo mágico, tá? O que vai acontecer? Aqui é um estudo de caso que eu queria mostrar para vocês. Essa imagem aqui é de uma massa na porção da adrenal direita, né? Porém, esse protocolo aqui foi feito com espessura de corte de tórax. É um artigo da Cielo, essa imagem. E aí você observa que não tem delimitação, né? Está um pouco borrado, os pixels parecem que estão distorcidos. Mas era para tórax, não era para adrenal. O paciente voltou posteriormente ao serviço, fez uma espessura de corte menor, né? Porque é um órgão de menor tamanho. E aí eu fui lá e foi feita uma tomografia, e aí eu consegui visualizar. O que deveria ser feito aqui? Fase pré-contraste, fase venosa precoce e fase venosa tardia. E aí você entra com o ROI no seu pós-processamento. O ROI é isso aqui. Olha que interessantíssimo. Aqui está uma massa na região da adrenal, sem contraste, foi feito o exame. Existe uma massa homogênea, bem definida, arredondada. Coloquei o ROI aqui, 9 unidades de Hounsfield. Injetei o contraste, fiz uma fase venosa com tempo de média de 60 a 65 segundos. Coloquei o ROI, aumentou para 43 HU. Nada mais do que o normal. Até porque, quando você injeta contraste, a tendência do órgão, da estrutura que está impregnando, que está vascularizando com contraste, é subir. Então, aqui eu tenho 43 HU. Quando deu 15 minutos, eu repeti. Eu fiz a varredura novamente. Só que em 15 minutos, o contraste já está em fase excretora há tempos, entre 10 e 12 minutos. O que aconteceu? Quando eu coloquei o ROI na terceira fase de 15 minutos, o HU foi para 22. O que significa? Que ainda tem contraste vascularizando essa massa. Porque se fosse normal, o HU voltaria para 9. E aqui ele se mantém em 22. Esse tipo de informação de manter o HU acima de 9, que é a primeira mensuração, me mostra que pode ser um realce significativo do contraste para lesões como adenoma. Ou seja, o ROI responde o diagnóstico, né? E aí, eu vou até puxar aqui para vocês, ó, esse artigo que eu coloquei. Professor, como que eu sei que é um acidentaloma? O que vai me demonstrar isso, né? Eu vou aqui, ó, é o link de um artigo científico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Santa Casa, na realidade de Santa Catarina, e olha o que ele me mostra aqui, ó. Ele tem uma tabela, depois vocês leiam o artigo, é muito interessante. Ele tem uma tabela que me mostra a impregnação pelo ROI, né, a unidade de Hounsfield, se é um adenoma, se é um carcinoma, se é uma, ó, impregnou acima de 25, felcromocitoma, aquele ROI lá, comparando, né, deu quanto? 22. Então, está mais próximo de um felcromocitoma. Então, a atenuação da densidade do contraste na fase tardia, não retornável à fase precoce, que é a pré-9HU, demonstra o tipo de lesão. E o ROI que dá na fase tardia está aqui, ó, dentro dele. Acima de 25, né, entre 10 e 25, de forma geral, pode ser um felcromocitoma ou até mesmo uma metástase. E aí você define a lesão ao médico.
é fenomenal, né? Então, pós-processamento, depois de você realizar o protocolo, fenomenal, né? Tudo bem? Tranquilo? Agora passem a mensurar o ROI quando tiver protocolos específicos para a porção da adrenal, né? E para finalizarmos, um protocolo para abordagem hepática, né? Que até alguns estagiários perguntam, nossa, professor, não consigo definir a anatomia dessa região da cabeça do pâncreas. É tão difícil, né? É um pouco complexo realmente, porque parece que o duodeno que abraça a cabeça do pâncreas é igual à densidade do pâncreas, né? Então a gente precisa fazer algo diferente para este protocolo, para investigar possíveis tumores de pâncreas e possíveis pancreatites, tá? Então, a anatomia dessa região é bem tranquila, né? Normalmente não é tão difícil. Eu vou falar de duas principais regiões, que é o duodeno e que é, na realidade, o pâncreas, né? O pâncreas tem várias porções, porção superior, porção descendente, porção horizontal e porção ascendente. Ele abraça a cabeça do pâncreas, né? E o pâncreas deposita algumas substâncias através do esfíncter de Oddi aqui, ó, que tem comunicação com o duodeno na porção descendente do duodeno, né? Além disso, o pâncreas ele tem grande função frente ao fígado também, né? E vesícula biliar. Então, ele tem uma correlação também através dos ductos biliares. Então, aqui é o famoso ducto pancreático, antigo ducto de Wirsung, a imagem é um pouco antiga. E aí eu tenho o ducto colédoco, que sobe lá para a porção do fígado. No próprio ducto colédoco, eu tenho uma bifurcação, ele se bifurca em ducto cístico, que desemboca na vesícula, e ducto hepático comum. O próprio ducto hepático comum, lá mais para a porção do parênquima hepático, ele se bifurca e irriga o ducto pancreático, ducto hepático comum direito e ducto hepático comum esquerdo, né? Isso tudo dá para ver na imagem. O foco aqui é cabeça, corpo e cauda de pâncreas, possíveis obstruções de ducto pancreático e a visualização completa e diferenciação desse tecido com o duodeno, tá? E aqui eu trouxe uma imagem anatômica para aqui na altura do pâncreas, que é fundamental. A veia esplênica e a artéria esplênica são coladinhas na porção inferior do pâncreas, né? Então, olha lá, estamos em uma fase arterial de contraste nessa imagem, né? A aorta descendente abdominal brilhando. Então, tem a artéria esplênica e veia esplênica sem contraste, cabeça, corpo e cauda do pâncreas, tá? E aqui é o quê? E aqui é o quê? Ó, será que é o duodeno abraçando a cabeça do pâncreas? Né? Como que a gente consegue diferenciar isso no protocolo? É o que a gente vai tentar ver, tá bom? Então, observem, ó, que ele é muito igual à densidade, ó. Aqui eu coloquei exatamente para confundi-los, ó. Essa porção aqui, ó, é a cabeça do pâncreas. Essa porção aqui já é o duodeno. Ou seja, ó, parece um órgão só, né? Olha só, MPR duplo oblíquo, quase um corte quase um corte coronal. Parece que aqui é o duodeno, ó, mas é o duodeno, né? O duodeno tem ar, o duodeno tem alimento, né? O alimento tem a mesma isodensidade que a cabeça do pâncreas. Então, é muito difícil a gente conseguir caracterizar. Professor, o que, que eu faço para caracterizar isso, né? O que, que de mais importante eu devo assimilar para, literalmente, ver o que é duodeno e ver o que é cabeça pancreática? É literalmente neste momento que você consegue discriminar o que é duodeno e o que é a cabeça do pâncreas, né? Aqui a gente tem uma atrofia pancreática, né, uma adaptação celular, o pâncreas está atrofiando possivelmente por um processo patológico. Nós estamos em uma fase de contraste arterial, né, a aorta abdominal preenchida. E o que, que a gente observa? Quando a gente faz contraste endovenoso, a parede do intestino, ela literalmente brilha, tá vendo? Ela brilha, tá vendo? Ela tem vascularização da parede, da periferia da parede do intestino. Como a parede brilha, o que, que é interessante? Eu literalmente fazer uma fase de contraste oral. Negativo, água. Porque olha o que vai acontecer. Vou tomar contraste oral negativo, vou impregnar a cabeça do pâncreas na fase de contraste endovenoso, que automaticamente também vai impregnar a parede do meu intestino, do meu duodeno. E aí eu consigo dizer que isso aqui é um duodeno e isso aqui é a cabeça do pâncreas.
Se eu não tivesse contraste em absolutamente nada, nós estaríamos assim, ó, tudo cinza. Então, a caracterização e a diferenciação tecidual dessas duas regiões se faz importante o uso de contraste oral. Uma dilatação do adenal com injeção de contraste endovenoso concomitantemente. E aí eu tenho a diferenciação. Se eu não quero injetar contraste endovenoso, só quero diferenciar sem contraste endovenoso, eu preciso também fazer via oral. Contraste via oral positivo. E aí você vai ver o branco do duodeno e a isodensidade da cabeça do pâncreas. É importante para este protocolo a fase de contraste, onde eu consigo diferenciar os dois, tá? Inclusive em processos de pancreatite, que eu vou explicar agora para vocês. Olha que interessantíssima essa imagem. Observem que aqui eu tenho a cabeça do pâncreas e o duodeno abraçando, mas eu não tenho contraste venoso, né? Eu não tenho contraste endovenoso. Não estou em fase arterial, não estou em fase venosa. O que eu tenho aqui? Eu tenho o duodeno preenchido com contraste oral apenas, tá vendo? Só que positivo. E aí, o que está me definindo? Ó, eu tenho 3 densidades. Eu tenho a densidade de mais cinza claro, eu tenho a densidade de cinza escuro e eu tenho a densidade um pouco mais branca. Ou seja, cabeça do pâncreas, borramento da gordura da cabeça do pâncreas e duodeno preenchido com contraste oral positivo. Isso aqui nada mais é que uma pancreatite aguda. Se eu não coloco o contraste aqui e faço sem nada de contraste, nem duodeno, nem pâncreas, tudo isso seria borramento da gordura. Então, olha a importância de você deixar discrepante a diferença de densidade frente à cabeça do pâncreas e ao duodeno, em protocolos para pâncreas e até mesmo para sistema gastrointestinal, a gente faz esse trabalho também, tá? Então, quais são as fases ideais para este protocolo, né? A fase pré-contraste, né? Dentro dessa fase pré-contraste, você pode definir se vai fazer fase oral ou não, mas aqui está sem contraste endovenoso. Observem, ó, que tudo isso parece o pâncreas, tá vendo? Ó? Tudo isso. Tem uma diferença de densidade, dá para perceber, mas é gerado dúvida. O que mata a charada aqui também é o ar, né? Porque no pâncreas não tem ar, não tem hipodensidade no pâncreas. Se tiver hipodensidade no pâncreas, eu tenho um conteúdo necrótico e eu consigo visualizar isso em uma fase endovenosa de contraste, tá? Teve calcificação aqui, é o momento de mensurar, a alteração do seu parênquima é o momento de mensurar. Mas quando eu faço contraste arterial, ó, olha como eu tenho contrastação da cabeça do pâncreas, olha a contrastação da periferia da parede do intestino e olha só o contraste isodenso, água tendo destaque. Então, aqui é o duodeno e aqui é a cabeça do pâncreas. Parecia um processo avascular da cabeça do pâncreas, né? Mas não, aqui é o duodeno, tá? Então, fase importante, a fase endovenosa arterial do meio de contraste aí para protocolos de pâncreas. E também fase importante, a vascularização venosa desse órgão, né? Aqui já é uma fase venosa, que também continua mostrando essa diferenciação, e aí estudo do padrão vascular de todo o parênquima pancreático, né? Tecido avascular não impregna contraste. Então, se tivesse uma necrose pancreática, algo do gênero nessa situação, aqui estaria no corpo, na cauda ou na cabeça, uma imagem preta, né? Uma imagem avascular, tá? Tudo bem? Tranquilo? E aí, nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje, né? Eu espero que tenha sido de grande serventia para vocês. Espero que vocês tenham conseguido aí, literalmente, gravar. Eu sei que é muita informação em apenas 1 hora que nós tivemos de aula, tá? De qualquer forma, eu me coloco à disposição. Vocês têm o WhatsApp lá no grupo. Fiquem à vontade de me chamar no particular, sem vergonha de perguntar lá no grupo. Se quiserem perguntar no grupo também sobre a aula, fiquem à vontade. E, novamente, desculpas, né, por não conseguir estar com vocês online, presencial, no sábado, mas esse vídeo estará lá para vocês e eu faço questão que vocês assistam e depois me deem um feedback, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, cuidem-se e até logo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.